De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rodrigo Leitão, hematologista, então está conversando conosco sobre as doenças do sangue. Você pode ainda participar, a produção continua anotando, você pode mandar também mensagens via WhatsApp ou SMS, o telefone é 92, o telefone aparece aí na sua tela também, 929 8111 4512. Vou repetir, 929 8111 4512. No bloco anterior nós começamos a falar sobre a anemia falciforme e que deve ser tratada desde que é diagnosticada, né, desde criança. E quais seriam os tratamentos? O tratamento é basicamente, eles precisam de esses sim, são pacientes que precisam constantemente de transfusões. Eles podem ter complicações que a gente chama de crise vaso-oclusiva, que é exatamente essa característica da hemácia em foice. Ela não tem a elasticidade que a hemácia normal tem e acaba se agregando nos vasos e aquilo dificulta, faz hipóxia, né, diminuição da oxigenação e tem muita dor. Então, baseado na clínica do paciente, é um tratamento individualizado mesmo, né, tem vários critérios. Mas a gente faz o ácido fólico, que é uma vitamina que ajuda a medula a produzir mais, né, esse defeito que tem na produção do sangue. Você faz tratamento com uma nova droga, e isso sim é uma coisa nova e que ajudou muito os pacientes de anemia falciforme, que chama hidroxiureia, uma droga que aumenta a hemoglobina fetal no paciente falciforme e que tem um efeito protetor para a doença. E isso diminui as crises que o paciente tem, faz com que ele não tenha crises repetitivas e que diminui a possibilidade de transfundir. Tem um estágio bem mais avançado, são aqueles pacientes que têm uma certa resistência ao tratamento, que é a questão do transplante de medula. Também é uma alternativa para pacientes que já tiveram, por exemplo, acidente vascular isquêmico, pacientes que precisam transfundir constantemente e que não estejam respondendo a hidroxiureia. Então, basicamente é isso. E o transplante consegue curá-lo ou não? Sim, grande parte sim. Agora a gente acho que vai falar de transplante um pouco mais depois, mas o transplante não é uma coisa simples como as pessoas e os pacientes pensam que são. Eu vou ali, faço um transplante e pronto. Transplantezinho de medula na verdade, você faz um preparo da sua medula para receber o enxerto, que a gente fala, de um outro indivíduo, né, em você. E acaba que aquilo tem suas complicações, tanto antes de receber esse enxerto, como depois. Por exemplo, ter reação a esse enxerto, né? Mas existe essa possibilidade para casos específicos. Casos excepcionais. Hemofilia, o que seria isso? Explique para a população. Então, hemofilia é uma outra doença hereditária também. Ela é ligada ao cromossomo X. Inclusive, nós falamos daquela vez, foi sobre hemofilia, basicamente. Ela é ligada ao cromossomo X e isso faz com que as mães sejam portadoras. É difícil ter uma mãe com hemofilia, uma mulher, sexo feminino com hemofilia. É incomum, não é impossível, mas é incomum. Elas, na verdade, são portadoras. Então, você pega um casal com hemofilia, né, um homem sadio com o pai sadio com a mãe portadora. A mãe não tem a doença, mas tem a informação genética. Isso. Então, o pai sadio com mãe portadora pode ter um filho do sexo masculino com a doença, hemofilia. Pode ter uma filha portadora ou pode ter também uma filha com a doença. Uma filha com a doença, que é bem mais raro. Como é ligado ao cromossomo X, é mais frequente no homem por isso, porque o homem ele tem o X e tem o Y. Então, como não tem outra cadeia, só tem um X, então ele vai ter a doença, o homem. A mulher não, ela tem 2X. Então, o outro está funcionando bem e o outro pode
Por isso que ela é portadora. Seria muito azar ela ter os dois. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente diz que é uma doença do homem que acaba que a mãe passa, né, para os filhos. Bem, explicando isso, o que é hemofilia? É uma doença que provoca um defeito na coagulação do indivíduo. Nós temos a hemostasia, ou seja, a coagulação, ela pode ser primária, que é quando a gente se corta ou se bate, a primeira célula que vai atuar para parar o sangramento são as plaquetas. E aí depois ele faz um tampão provisório para segurar aquele sangramento e posteriormente é necessário ter outros fatores de coagulação para fazer aquele tampão permanente, para que pare mesmo. Vamos colocar assim. Isso. E o hemofílico, ele tem deficiência de proteínas que atuam na cascata de coagulação. Então nós temos dois tipos de hemofilia. Hemofilia A, que é a deficiência do fator 8 da coagulação, e a hemofilia B, que tem a deficiência do fator 9. O hemofílico A é mais comum que o B. De cada 10 mil nascidos vivos meninos, um tem a possibilidade de ter hemofilia. Tá? Mediante isso, quer dizer, é um defeito de fábrica, assim como a anemia falciforme também. E o que a gente vai ver nesses pacientes? Sangramento. Tanto sangramento exposto, ou seja, você está vendo sangrar pelo nariz, pela gengiva, pelas fezes, pela urina, às vezes é sangramento espontâneo. Como você vai ver na pele, hematomas, equimoses, inclusive em crianças. Às vezes os pais, quando não chegam no hemocentro, lá no nosso serviço, ele vem de um pronto-socorro, né, de uma unidade básica, e às vezes os pais até são erroneamente julgados, né, pré-julgados como um acidente, espancado a criança. Então tem muito isso não é lenda, é verdade, de a gente pensar nisso, né, porque a criança às vezes chega toda roxa e na verdade é um defeito de coagulação. E além disso, esse sangramento ele pode ser induzido, ou seja, por um trauma ou alguma situação que desencadeou, pode ser espontâneo. Por exemplo, a gente tem paciente hemofílico que vai de ônibus para o Hemoan e pelo simples ato de segurar naquela coisa lá, ele acaba sangrando na articulação e aí começa a ter dor. E o hemofílico, ele tem, tipo os epiléticos, tem aquela aura que vai convulsionar, os hemofílicos têm a aura do sangramento, eles sentem que estão sangrando. Então ele chega já na nossa unidade de urgência já relatando uma dor ou que está sangrando. E aí não tem o que fazer, é repor. A gente tem que repor o fator 8 na hemofilia A e repor o fator 9 no hemofílico B. Que todos esses fatores vêm da doação de sangue. Isso, ele vem como uma forma já industrializada, né? Sim, mas vem de doação de doação de sangue, porque na doação você separa aquela parte vermelha do plasma. Esse plasma a gente manda para as indústrias farmacêuticas e ele volta para a gente na forma, no vidrinho, né? Todo estéreo, todo direitinho para repor o paciente. Perfeito. Nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. É questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.